Salve, galera! Eu sou Edgar Borges, o seu anfitrião de sempre. Você está assistindo a um episódio do PopFan TV direto aqui para o YouTube. Então, desde já, eu conto com a sua colaboração para que você se inscreva neste humilde canal, apoie o nosso trabalho, ative o sininho das notificações, também comente se você está curtindo o trabalho que nós fazemos para você que está aí do outro lado. Detona, explode, esmaga o joinha também. Vamos mostrar para o YouTube que o conteúdo do PopFan é relevante para você. Afinal de contas, temos muita coisa bacana. E por falar em coisas bacanas, no programa de hoje a gente tem um bate-papo especialíssimo aí com a Camila Virna, a nossa Gamer Girl, no quadro PopFan Games, onde a gente fala sobre o Dia Internacional do Gamer, que foi celebrado recentemente. A gente conta um pouquinho sobre as nossas preferências, falando sobre o canal da Camila no YouTube. Além disso, temos uma entrevista com o Henrique Sampaio, que é o anfitrião, o âncora e o pesquisador responsável pelo podcast Primeiro Contato, disponível em todas as plataformas e que fez um trabalho sensacional, maravilhoso de mapeamento sobre a história da tecnologia e o entretenimento através dos eletrônicos do nosso país. Você não pode perder. É um podcast maravilhoso, ímpar e que faz parte, deve fazer parte exatamente da sua vida cotidiana desse momento em diante. Bom, além disso, no episódio dessa semana, temos dois PopFan Talkers aqui conosco, dois especialistas. A Julinha Serione, do canal Silêncio Não é Cochicho, traz aí os segredos da profissão de produção dentro do audiovisual no nosso país, e a presença dele, Thiago Romariz, falando sobre os Eternos, a chegada de Angelina Jolie ao MCU. Tem muita coisa bacana, então não sai daí, porque começando já na sua telinha, vamos falar de games. Vem cá, vem pertinho curtir esse bate-papo com a Camila Virna na tela. Salve, galera, sejam bem-vindos então ao PopFan Games. Hoje aqui apresentada, acompanhado por ela, Camila Virna. Seja bem-vinda, Camila. Mais um PopFan Games. Valeu, Edgar. Fala, galera, tudo bem com vocês? Hoje vai ser mais um, dia maravilhoso que a gente vai falar sobre um tema muito legal. Pois é, um momento bem bacana para toda a comunidade gamer, porque recentemente nós celebramos aí o Dia Internacional do Gamer. Temos algumas curiosidades, algumas coisinhas bacanas para falarmos sobre essa temática, mas Camila, eu queria perguntar direto para você, o que significa ser gamer para você, uma gamer girl na atualidade? O que isso remete para você aí quando você tem aquele momento de escapismo? Cara, ser gamer, no caso, não seria. Tem todo um contexto histórico, assim, né? O fato de a maioria das meninas não ser tão incentivada a jogar desde cedo. Eu, por exemplo, só passei a jogar porque meu pai jogava e os meus Uhum. primos jogavam e eu tava lá no meio da zona, mas enfim, é a partir dali que eu comecei a querer jogar, mas nunca foi algo que, eu chegar pro meu pai, pai, me dá um PlayStation, compra pra mim, porque isso nunca foi um incentivo. O negócio era brincar com minhas bonequinhas e é isso, não um videogame. Mas isso não é o ponto pra mim jogar, ser gamer, né? E saber dos jogos, procurar, saber das histórias e como são os desenvolvimentos e até mesmo jogar. É um momento de, como você falou, escapismo. A gente tem um dia muito corrido, muito, né, muito real. E aí, o momento que você parte para jogar é o momento de você vivenciar uma outra história que não é a sua, mas que você consegue passar por todas as fases daquele jogo, daquele game. Ou também só descansar mesmo e se divertir, porque também proporciona isso na hora de jogar. Gostei, gostei da sua simplificação, porque é um universo que não só nos estimula, nos leva a ter contato com outras pessoas, seja hoje através das redes, dos provedores, das próprias empresas, PlayStation, Sony, ou até pelo PC, ou também nas boas épocas antes da pandemia, nos torneios presenciais, através dos esportes. Agora, é uma curiosidade muito interessante, né, Camila? Porque a gente celebra o Dia Internacional do Gamer em 29 de agosto. Mas você sabia
que existem outras datas que celebram o universo gamer, sabe? Não? Olha, eu já ouvi sim, tá? Mas eu não sei exatamente o dia, porque eu sou péssima com datas. Mas Pois eu é. sei até que existe o motivo para isso, um marco muito importante que acontece nessas datas, né, de comemoração. Então, fala pra gente, Edgar, como que é? Vou, vou contar assim, como eu sei que você tem um pequeno problema de memória, às vezes com nomes e Com com datas, certeza. que no primeiro dia você me chamou de Roberto. Gente, eu tenho esse probleminha. Enfim, deixa para lá. Mas vamos lá, que é uma história muito curiosa. No dia 8 de julho, a gente comemora o Dia Nacional dos Videogames. Olha só, cara, que doideira, né? O Dia dos Videogames. E também no dia 12 de setembro, nos Estados Unidos, na verdade, é comemorado nessa data, em 12 de setembro, o Dia Nacional dos Videogames, e no dia 8 de julho, o Dia do Videogame. Cara, Olha que doideira. até É porque tanta data. sim, e é importante falar sobre isso e ter esse dia importante, porque o videogame ele não tá só na diversão, e sim em vários outros fatores. Tem pesquisas comprovando que ele trabalha a sua cognição e todo o seu movimento motor, assim, do seu corpo, e por aí vai. Então, tipo, tá relacionado a muita coisa, tanto a sua inteligência mesmo, sei lá, na hora que você está pensando em estratégias na hora do game, ou o seu corpo está trabalhando ali, né, as suas sensações, como eu falei, sensações motoras, como a visão, você fica tendo várias emoções naquele momento dos jogos, enfim, tem várias coisas que o jogo deixou de ser apenas diversão para ser, né, tanto o que eu falei da questão da saúde que impacta, e também porque é uma das empresas mais multimilionárias do mundo. Então, ele Sim. é um ramo que tá aí presente na vida de todo mundo, e quanto mais hoje em dia. A gente até comentou algumas vezes sobre a questão de hoje em dia muitas mulheres também jogar videogame, não é mais uma coisa só masculina, e sim da população geral. Então é de fato importante, porque é uma coisa que impacta muito na sociedade. Pois é uma imersão não apenas para dentro da tela, mas também de todo o conjunto e segmentos da sociedade, masculinos e femininos, para dentro dos produtos que essa indústria milionária, bilionária até, Isso aí. oferece. Você citou bem. E por falar em citar, né, Camila, a gente, já que somos gamers, pô, vamos relembrar aí alguns dos nossos jogos favoritos. Então, começa contigo, vai lá. Me diz um game que foi fundamental na tua formação como gamer. Beleza. Os primeiros jogos que de fato eu fiquei, tipo, nossa, eu gosto de jogar é Tekken. Na época eu jogava Tekken no PlayStation 2. É muito bom. Quem que nunca ficou naquela vibe de passar o joystick quando perde? Então é um jogo muito legal pra jogar com a galera e com a família, né? Também, o que me fez entrar nesse mundo também foi o FIFA, por incrível que pareça, mas foi porque a gente tinha um costume lá na minha família de todo sábado unir os primos e os tios e todo mundo na casa, né, um do outro e fazer esse campeonatozinho. Eu tenho fotos, tipo, todo mundo com a camisa de time e jogar FIFA contra os outros. Então foi um dos motivos também para eu gostar de videogame. E o outro, eu não sei se a galera vai lembrar, mas era o jogo do Van Helsing, do PlayStation 2 também. Então era muito divertido, eu achava muito legal. Era muito incrível, eu gostava muito mesmo. Eu jogava, tipo, acho que eu zerei esse jogo várias vezes. Eu queria dizer só mais um, que também foi um que eu passei horas e horas, que foi o jogo Black, que é um jogo de FPS, também do PlayStation 2, um clássico, que né? Quem jogou sabe qual é a sensação. É muito boa. As fases na época era tipo um jogo de altos assim, gráficos incríveis. Então, foi um dos jogos também que me fez gostar. Vamos só falar, relembrar que o Black, como você bem apontou, causou muito trauma porque era um jogo extremamente difícil. É Sim. quase que o pai do Call of Duty no PlayStation 2 foi um dos primeiros que trouxe cenas gravadas com atores em ambiente real, intercalando com as fases para ajudar a contar a história do game. Muito bem lembrado, gostei. Bom, do meu lado,
Aí, já que você, então, soprou a naftalina para cima de mim, sou obrigado a lembrar, cara, do pai de todos, dos games de luta, Street Fighter, a franquia Street Fighter, Nossa, foi muito bom. extremamente importante para a formação, para minha formação como amante dos jogos de luta, né, no gênero de jogos de luta. Logo na sequência, putz, eu sou obrigado a colocar empatado Mortal Kombat 2 no Super Nintendo, no SNES. Cara, Nossa. que era uma coisa de outro mundo. Era realmente um dos games que prendeu muito, muito, muito tempo da minha vida, uma geração inteira ali disputando o famoso rei da mesa, como você disse. Exato. Também um outro grande clássico do Super NES, que acho que muita gente não conhece, deve procurar aí as versões até por emuladores, chama Rock and Roll Racing, que é um game, como o próprio título menciona, é uma corrida onde a trilha sonora é composta por grandes clássicos do rock and roll, cara. E é muito maneiro, porque tem Caraca. Black Sabbath, tem Iron Maiden, Putz, e é só um os game clássicos. de corrida de destruição. Fica muito, putz, muito, muito bacana, muito gostoso relembrar desses games que ajudaram para minha formação. Eu imagino. Encerrando, hoje, na atualidade já, na atual geração, não me vejo longe de Spider-Man e Spider-Man Miles Morales no PlayStation 4 e PlayStation 5. Então, são esses os games que eu posso trazer aqui para a mesa. Você falou 4, eu falei 5. Ganhei de Agora eu fiquei você. com vontade de falar também. Um game que Ganhei me de você na mantém. aposta. Um Mas vamos. game. Um game que me mantém até hoje, assim, você falou, né? Que os Sim. que eu citei foram os que eu entrei, mas o que eu permaneço ainda que, tipo, eu trabalho aqui, faço minhas coisas de faculdade, e aí quando eu tenho um momentozinho, eu vou jogar, é o Left 4 Dead. Então, tipo, Putz, eu gosto muito de Left 4 Dead, a gente junta assim, galera, e vamos jogar Left 4 aí. Dead. Então, é um dos games que ainda me mantém, tipo, nossa, vou jogar um Left 4 Deadzinho hoje. E aí eu jogo muito, que é o Left 4 Dead 2, no caso. A gente Que joga muito bacana. dois. É muito legal. Cara, que bacana. Mais gostoso do que isso, né, Camila? De reunir os amigos para jogar. Também são os trabalhos que você faz exatamente como gamer, como interessada e estuda a fundo esse universo através do teu canal do YouTube. Vamos falar um pouquinho de novo para quem está nos acompanhando. O que as pessoas podem encontrar no teu canal e qual tipo de conteúdo que você cria lá? Bom, então para quem, né, ainda não sabe, eu curso engenharia de software, então a gente vai muito para a parte de desenvolvimento de software, mas eu também me aventuro um pouco na parte dos games, então eu estudo um pouco a parte de desenvolvimento dos games. Eu tenho um vídeo no meu canal que eu falo a importância de um engenheiro de software dentro do desenvolvimento de games. Então eu faço essa misturinha aí lá no meu canal e falo bastante sobre a minha faculdade, minhas experiências, o que é que eu tô vivenciando, jogo tudo lá. Então, quem quiser, pode se inscrever, é só colocar lá Camila Virna e vão me achar. Então, tá aí a dica do momento novamente. Prestigia o trabalho da Camila, porque ser gamer vai além dos joysticks, dos teclados, tem muita coisa bacana também por trás de todo esse universo. Camila, recadinho para a galera que está nos vendo nesse momento pelo Pop Fan TV. Vai! Bom, para vocês que estão vendo, então, assim, sabendo desse mundo games e talvez tenham escutado algum jogo que a gente falou agora que vocês nunca jogaram, eu aconselho de verdade que vocês procurem saber, procurem ver se interessa a vocês, porque são jogos legais. Eu não sei ainda se vai rolar o do PlayStation 2, né? Porque nem todo mundo agora consegue ter um PS2. Mas, enfim, a maioria dos jogos que, pelo menos Left 4 Dead, enfim, alguns dá para jogar no computador. Então, divirtam-se, procurem saber sobre os games. Os games não é só diversão, tem todo um aparato por trás. Tem a questão das histórias, tem a questão, tipo, do desenvolvimento em si. É um mundo incrível. Também quero falar pra galera que gosta dessa parte, né, de desenvolvimento de jogos e por aí vai. É interessante estudar cada fase, né, o que compõe o desenvolvimento do jogo, porque as pessoas acham que, eu quero ser desenvolvedor de jogo e acham que é aquela parte só de animação e tudo mais, e na verdade não é. É um mundo muito mais amplo lá dentro e eu aconselho quem tiver interessado dar uma pesquisadinha aí que vai ser bem bacana. Boa, boa. Gostei, como sempre, dicas
preciosas e precisas. Então, galera, este foi o nosso Pop Fan Games, com a presença dela, nossa ferinha, Camila Virna, que está aí sempre compartilhando seus conhecimentos conosco. Siga a Camila também pelas redes sociais, estão aqui aparecendo na tela. A gente se vê em breve em mais um episódio do Pop Fan Games. Um abraço. Fui! Valeu, galera. Até a próxima. Boa, Camila, cara. Muito bacana, irado esse bate-papo que a gente teve. Gostei dos games que você mencionou também. Só filé mignon do game. Muita coisa bacana. Comenta aí pra gente também, galera, saber quais foram os seus primeiros games que vocês adentraram no universo, para a gente conhecer um pouquinho mais das suas preferências. E agora, sem mais delongas, no quadro Pop Fan Entrevista, um bate-papo bacana, esperto, com Henrique Sampaio, do podcast Primeiro Contato, na tela. Olá, meus amigos do Pop Fan. Edgar Borges, mais uma vez, com o Pop Fan Entrevista. E nesse momento, um convidado especialíssimo, alguém que tanto quanto eu, quanto você que nos vê, que nos ouve, é um apaixonado por tecnologia, entretenimento e a cultura pop. Eu falo de ninguém mais, ninguém menos do que Henrique Sampaio, do podcast Primeiro Contato, que está num momento muito feliz com um apanhado, uma coletânea de um mapeamento histórico da chegada e desenvolvimento da indústria de tecnologia dos computadores no país. Sr. Henrique Sampaio, seja muito bem-vindo ao Pop Fan. Muito obrigado pelo seu tempo e a sua atenção. Oi, Edgar. Oi, galera. Bem, obrigado. Eu que agradeço aí o convite. Bom, primeiro de tudo, o Primeiro Contato, seu podcast, que exatamente traça esse perfil, reconta um pouco da história do surgimento dos primeiros computadores, a tecnologia, desde a industrialização até o usuário de ponta, caseiro, de onde e como surgiu esta ideia maravilhosa de criar este documento em formato de podcast. Eu tinha uma curiosidade mesmo de vasculhar essa história, porque eu cresci nos anos 90 com um computador, né? Eu ganhei meu primeiro computador em 95, aproximadamente, entre 95 e 96, e eu fui usuário, né? Fui consumidor ali, eu comprava os jogos da Brasoft, eu comprava as revistas, então eu lidei muito com essas empresas, né, empresas brasileiras que faziam essas distribuições, essas dublagens, e todo esse trabalho para a construção desse mercado. Então, quando em 2000 e pouco, assim, 2015 mais ou menos, eu comecei meio que, já numa outra fase, já como jornalista, querer meio que acessar essas histórias, eu começava a perceber que tinham muitas lacunas, que ninguém tinha explorado muito bem, né, essa história ainda. Embora a gente tenha ali alguns documentários, algumas matérias e alguns trabalhos de registrar a história dos consoles no Brasil, a gente não vê a mesma coisa para a história dos computadores, especialmente quando a gente olha para esse lado aí dos jogos, né, dessas companhias como a Brasoft. Então, já em 2015, eu comecei a tentar contar essa história, né? Eu publiquei uma reportagem em 2015 sobre dublagem de games com um enfoque na Brasoft, né? Como a Brasoft, ela desbravou a dublagem de games no Brasil muito antes das dublagens que a gente conhece, né? Da Sony, da Microsoft, né? Dos jogos de console. E a partir daí eu fiquei sempre tinha essa pulguinha atrás da orelha, sabe? Tipo, de querer me aprofundar mais e de me envolver mais. E eu tinha a ideia de escrever um livro inicialmente, né? Então, sempre que eu ia pesquisar alguma coisa, eu percebia que eu caía nesse limbo, né, em que é muito curioso, né, a gente acha que a internet tem tudo, você vai encontrar tudo ali, mas se alguém não se propor a registrar e documentar e colocar na internet, né, contar uma história, essa história, esses registros não vão aparecer automaticamente ali, né. Então, eu caía nesse limbo, percebia que ninguém tinha contado essa história, então tinha essa ideia de escrever um livro, até que eu propus, eventualmente, de transformar essa ideia num podcast narrativo, né, documental, isso para os meus sócios, né, do Overloader, e eles gostaram da ideia, eu acabei produzindo um piloto e deu certo, todo mundo gostou, e eu fui a fundo nisso.
Bom, o senhor mesmo a cada episódio conta, curiosamente, que todo este processo de coletagem de entrevista, de mapeamento e produção do roteiro, porque, afinal de contas, há que se seguir uma linha temporal. Por mais que você tenha todos os participantes ali presentes, os atores que provocaram essa mudança, esse avanço, essa implantação da tecnologia como nós conhecemos hoje no país, o mais importante é o estabelecimento dessa linha temporal. Com mais de 50 entrevistas realizadas durante o ano de 2020, qual foi o momento mais difícil de se traçar essa linha de roteiro, estabelecer este é o nosso ponto inicial, porém eu preciso destes atores também para ajudar a completar essa sentença onde ela está em branco. Como é que foi esse processo? Eu acho que foi a parte talvez mais complicada mesmo, né, de toda essa produção, porque eu fiz basicamente tudo sozinho, assim, né, da pesquisa até a redação dos roteiros. A parte de edição, mesmo que eu não peguei para fazer, mas no próprio roteiro eu já delimito tudo, como que vai ser, onde entra a música, né? Eu faço, digamos, uma direção e uma supervisão. Então é meio que eu comandei tudo ali. Isso facilita um pouco o processo, né? Porque como eu estou centralizando tudo em mim, eu sei mais ou menos para onde eu quero ir, que eu faço com aquelas informações. Então, eu acho que isso agilizou um pouco, mas ao mesmo tempo foi muito trabalho, né? É muita coisa, assim. Então, eu tinha que lidar com muita informação, né? Com uma sobrecarga de informação, com a produção, de ligar para as pessoas, de entrevistar, de pegar aquele material e transcrever, e pegar alguma informação que ela me falou ali para chegar em outro lugar. Então, foi uma coisa bem orgânica, e muito, eu acho que teve como se diz, assim, aquela intuição mesmo, sabe? Como eu estava lidando com isso, eu tinha que tentar interpretar todo aquele material e falar, putz, eu acho que eu tenho que ir para essa direção, eu tenho que talvez me focar nisso. Então, tentar, a partir do que eu coletava, tentar me focar nas coisas que pareciam mais interessantes. Então, foi um processo bem orgânico, né? Eu usei muito um aplicativo online chamado Miro, que ele permite você criar tipo um mural, assim, né? Você vai colocando ali links, vai colocando imagens, daí eu acessava os acervos da revista Veja, da Folha, enfim, de uma série de revistas e jornais para mapear, né, esses eventos que aconteceram no passado, especialmente nos anos 80, né, que é o começo de toda essa história, é um período mais distante, então é um pouco mais complicado de remontar isso. Você de fato tem que recorrer, né, a jornais, né, a registros jornalísticos para facilitar. Então, foi meio que a partir daí, né, dessa pesquisa mesmo, nesses acervos, e a partir dessa delimitação inicial, eu fui acessando essas pessoas que viveram, que tinham histórias para contar ali, e a coisa ia se expandindo, né? E eu acabei escolhendo como escopo, né, da série a chegada dos computadores na casa dos brasileiros, né, o desenvolvimento desse mercado, mas sempre me focando bastante no espaço do entretenimento, do software que chegava na casa das pessoas, né, que acabava sendo um software infantil, o software educativo, o jogo, né, o videogame, a enciclopédia interativa, as revistas em CD-ROM. Então, é aquela coisa que chegava para o usuário doméstico, né, e que acabava sendo mais popular nesse período. Eu acabei meio que explorando esse espaço, e eu acabei identificando que no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, você tem uma transformação muito grande desse cenário, que é justamente a chegada da internet, a chegada de empresas estrangeiras, você tem toda uma questão também econômica, né? A gente começa a voltar a ter sinais de crise econômica, depois de um momento de um certo controle, uma situação financeira mais saudável, digamos assim. Então, você tem ali umas transformações que meio que acabam com o cenário como a gente entendia, né? O cenário de computadores domésticos como a gente entendia. Então, eu entendia que aquele era o fim dessa história, né? Então, a história que eu estou contando é justamente a história da Brasoft, da Cidexpert, né? Das empresas que conseguiram prosperar nesse período e
e colocar tanta coisa para dentro das casas das pessoas, né? Tanto os CD-ROMs que elas colocavam para dentro do computador, como as revistas. Então é bem focado nesse período aí, dos anos 80 até o final dos anos 90, comecinho dos anos 2000. Bom, é interessante também porque o senhor mesmo menciona que traça um perfil seguindo os primeiros atores, né, como a Brasoft, que foi a desbravadora, por assim dizer, de todo esse importante segmento para nós aqui no país. Óbvio que existe também um certo momento de uma memória afetiva do primeiro game, do primeiro computador, da primeira conquista, por assim dizer, com produtos ligados à informática, ao estabelecimento da informática no nosso país. E, ao mesmo tempo, também o viés jornalístico, ou seja, o tino pelo... Olha, eu tenho que, como o senhor mesmo mencionou, tenho que seguir por essa linha, eu acho que é melhor de eu abordar um determinado tema assim. O que foi mais difícil de separar o Henrique Sampaio, o fã, aquele saudosista? Aliás, o que não? Houve dificuldade em exatamente separar o Henrique Sampaio saudosista do Henrique Sampaio jornalista, que precisava produzir o conteúdo quando em diálogo, em contato com as pessoas que o ajudaram a adentrar esse universo? Eu acho que não. Pior que é curioso isso, né? Normalmente, quando você está falando ali de um gamer, né? Uma pessoa que joga videogame, que está pertencendo a esse espaço, existe muita paixão normalmente, né? Então você associa muito esse espaço à paixão. E embora eu seja uma pessoa super apaixonada também por videogames, eu sempre tive esse pezinho mais atrás, assim, com relação a essa coisa, porque eu sei que a paixão é justamente, ao mesmo tempo que ela leva coisas muito legais nessa indústria, ela também leva coisas horríveis, né? A gente tem muitos casos de assédio dentro da indústria de games, a gente tem uma dificuldade até de questionar uma série de problemas dentro da indústria de games, muito por conta dessa paixão. Então, eu há muitos anos eu acho que identifiquei isso e eu sempre cobri os problemas da indústria de games, né, como a falta de diversidade, por exemplo, justamente assédio a mulheres, por exemplo, questões, enfim, várias questões. Então, eu acho que isso, por conta dessa consciência, digamos assim, eu acho que foi fácil de separar um pouco essa questão nostálgica do jornalismo em si. Desde o começo, eu pensei no primeiro contato como uma história focada ali nos registros, né, em tentar encaixar a história dos videogames dentro da história do Brasil, porque, de fato, é uma coisa que a gente está falando de um contexto econômico específico, de um contexto político, social específico. Então, e isso reflete, né, na indústria, no mercado de games, reflete nesse espaço de consumo. Não tem como a gente separar uma coisa da outra, né? Então eu já tinha muito, muito bem assim, em mente que eu queria fazer essa associação, né? E isso envolve ter uma noção, uma visão mais crítica, né? Envolve ter uma visão também panorâmica, de você não tratar o videogame como uma bolha, né? Como uma coisa que existe no vácuo. Não, ele existe no Brasil, dos anos 80, dos anos 90, com todos os seus problemas, todas as suas questões econômicas, e isso vai afetar, né, essa história. Então eu já tinha muito em mente, assim, que eu queria tratar dessa maneira, até também já percebendo como esse tratamento ele não é muito comum no meio de videogames. Porque eu acho que até porque os videogames em si, eles são uma atividade meio escapista, digamos assim, né? A gente muitas vezes está jogando um jogo para se divertir, para fugir da realidade, para esquecer dos problemas, e isso é legal, eu acho que todo mundo faz isso, mas quando a gente vai falar do videogame de uma maneira mais ampla, eu acho que a gente tem que evitar o escapismo, né? E daí acabar trazendo o videogame para a realidade, né? E esse é um processo que justamente envolve você se afastar um pouco da paixão e você começar a enxergar o jogo como cultura, né? Como algo que está sendo consumido por um público que tem gênero, que tem idade, que tem classe social e está inserido em todo esse contexto, né? Então, a gente começa a falar de videogame como algo, de fato, que faz parte do nosso tempo, né? Das nossas vidas, de uma maneira relevante. E eu acho que até respeitar o tema, né? Quando você faz isso, né?
E por isso que eu acho que eu entendo assim que muitas pessoas consomem o primeiro contato como nostalgia, como uma maneira até de voltar ao passado e lembrar de tudo aquilo, mas ao mesmo tempo que a pessoa está fazendo isso, ela também vai acabar lidando com questões políticas e econômicas da época e vai perceber que aquele sentimento gostoso familiar, né, de que o passado era melhor, ele vai perceber que talvez não seja tão melhor assim, né, porque o podcast ele traz ali à tona vários problemas que a gente teve que lidar naquele período e que talvez eu mesmo não me lembro tanto porque eu era criança, né? Uhum. Acho que muito a nossa geração acho que talvez não se lembre disso, mas nossos pais certamente vão lembrar. Então, eu acho que sempre fez parte da proposta do podcast, né? De fazer mesclar essas duas coisas e não ficar só na nostalgia, só nessa paixão. Então, ou seja, um equilíbrio, uma ponderação entre razão e emoção, mas como o senhor mesmo coloca, ele está muito mais formal, apesar de ser descontraído, porque existe o cuidado em você traçar um início, meio e fim de uma história, né? Afinal de contas, se trata de um documento histórico em áudio sobre todo aquele panorama, como o senhor mesmo mencionou, cultural, econômico, tecnológico de uma época que nos fez chegar até hoje. Mudando um pouquinho o ambiente da pergunta, eu gostaria exatamente de saber, dentro da Overloader, como é exatamente para vocês saberem que a partir de agora vocês têm uma extrema importância com a contribuição cultural mesmo, histórica, ao nosso povo, com a realização desse feito através do primeiro contato. Para vocês, como é que é exatamente ter uma criança extremamente importante para o público, que a partir de agora pode e, por que não, deverá até ser recomendado como documento para análises, instruções e avaliações em instituições educacionais, universidades e tudo mais. Como é que é para vocês exatamente o sentimento de orgulho que É uma o coisa primeiro que eu acho que contato a gente está meio que percebendo ainda, né? Porque o Uhum. podcast ele está indo ao ar ainda, né? Ele nessa semana que a gente estava fazendo essa entrevista, ele foi o sexto episódio ao ar. A gente tem mais aí uns quase 2 meses de podcast, né? De episódios semanais. E eu ainda estou sentindo, né? Essa repercussão, o feedback das pessoas. Eu vi bastante comentário assim, de pessoas justamente ligadas à academia, que estudam a história dos videogames, que estudam essa arqueologia digital, pessoas dizendo que é um trabalho importante, né? Então eu fico muito orgulhoso, eu fico muito feliz com isso, né? Porque quando eu estava produzindo esse podcast, eu tinha momentos ali que eu ficava meio que, será que as pessoas vão entender isso? Será que elas vão se interessar? Existia uma dúvida, né? Quase que aquela síndrome do impostor, sabe? Sim. De você não ter certeza se aquilo que você está produzindo e aquilo que você está dedicando tanto tempo, tanta energia vai ser compreendido, bem recebido, né? Eu acho que isso é normal para quem trabalha com alguma coisa durante muito tempo, né? Especialmente quando você não pode mostrar, quando você não tem um feedback, quando você tá tudo concentrado em você durante tanto tempo, né? Daí quando você solta o mundo, parece que você depositou um negócio de 1 tonelada ali, que dá um baita de um alívio. Mas eu ainda estou recebendo, né, esse feedback, eu estou entendendo, né, como que ele está impactando. É algo que ainda não é muito claro, né? Eu acho que isso leva um tempinho ainda, especialmente, eu acho que mesmo depois do podcast ser lançado, talvez ainda leve um tempo, assim, para a gente ver toda essa repercussão, né? Mas é interessante, está sendo muito legal. Eu acho que no momento o que é mais visível, assim, né, que é mais fácil de perceber é justamente isso que a gente está fazendo, assim. Tenho conversado com muitas pessoas, tenho dado entrevistas, eu vejo o podcast aparecer aqui e ali, né? É uma coisa que a gente, aqui no Overloader, a gente não percebia nos últimos tempos, assim. Eu acho que foi mais ali quando o site surgiu, quando a gente começou um financiamento coletivo em 2015, eu acho, faz bastante tempo já, e a coisa deu certo, né? Então, tipo, teve também uma repercussão, mas o primeiro contato, de fato, foi uma coisa mais ousada, assim, nossa, né? Tipo, um próximo passo mais ousado que a gente esperava até, né? Que tivesse alguma repercussão maior, tivesse um reconhecimento, justamente porque foi uma dedicação muito grande, né? Imagina, mais de 1 ano produzindo
uma coisa ali que a gente realmente acreditava. Então tá sendo muito legal, assim, tá sendo muito bom acompanhar, e eu fico muito orgulhoso também de perceber que ele pode servir de base ali para estudo, para história, né, para a gente, até para ajudar, talvez, na maneira em que a gente registra a nossa própria história, né, a história da tecnologia, dos videogames aqui no Brasil, né, talvez de direcionar ou de dar um entendimento de como a gente pode justamente fazer essa associação, né, da nossa história dentro da história do país, né, dentro da história do Brasil, assim, de tratar videogames de fato como história contemporânea. É muito interessante, porque às vezes eu me pego, depois de ter consumido esses 6 primeiros episódios, né? Nós estamos gravando, como o senhor mesmo mencionou, no intervalo nesse ato da primeira parte, para a gente poder processar e entender o que aconteceu. Estamos partindo para o momento, então, onde isso vai contar com depoimentos dos fãs, das pessoas que ouviram o primeiro contato. Vou entrar nessa pergunta daqui a pouquinho, mas só realmente para fazer um paralelo, porque eu já me pego, graças ao primeiro contato, toda vez que eu agora imagino o nome do George Lucas, não tem jeito. Vocês criaram isso na minha cabeça, agora eu sempre ouço o tema de Star Wars quando eu penso em George Lucas, mesmo sem falar. Então isso foi muito engraçado, muito legal, porque há uma associação dentro disso que foi feito. E por falar exatamente na associação, qual é a importância dos apoiadores associando-se e apostando numa ideia, num projeto que vocês da Overloader levaram a conhecimento público para a criação desse podcast? Como é que você entendeu o retorno do público ao acreditar e apostar nessa ideia? Quão importante também foi? É de extrema importância, né? Porque é isso que mantém basicamente o projeto ativo, né? O Overloader é um site independente que depende, né, da comunidade. A gente só existe por conta de contribuições da comunidade. A gente até tem ali, de vez em quando, propaganda, né, publicidade, anunciantes nas nossas lives, nos nossos podcasts. Mas o que realmente mantém o Overloader enquanto um projeto, uma operação, é a própria comunidade. Então é extremamente importante, assim, tipo, não tem como, não existe Overloader se não existe esse apoio direto da comunidade, né, esse apoio financeiro. Tanto é que a gente até atualizou nossa campanha de financiamento coletivo enquanto a gente estava lançando os episódios, para a gente dar um enfoque maior, para a gente apresentar isso como algo realmente importante. A gente começou a oferecer até um episódio exclusivo só para apoiadores, até para tornar mais interessante até para o próprio público, né, em apoiar, ter uma recompensa direta, né, pelo dinheiro que ela está depositando ali todo mês, né, como uma assinatura mesmo. E não apenas só pelo carinho que elas têm pelo nosso trabalho, né? Então a gente tentou até dar um boost e tem funcionado super bem, está sendo muito legal. E as pessoas, de fato, tem muita gente que aparece apoiando, dizendo que isso daqui é pelo primeiro contato, né? Então é algo que serve para a gente, assim, como não apenas como um reconhecimento, mas uma validação mesmo, né, de que, poxa, as pessoas gostaram, né, do conteúdo, elas estão consumindo conteúdo, elas estão vendo a importância do conteúdo e elas querem contribuir com isso, né, de alguma forma, né. Então, esse sentimento é bem importante para a gente. É claro que a gente também tem uma intenção de monetizar, de encontrar patrocínio, né? É um conteúdo que ele não é muito fácil de ser vendido, digamos assim, porque ele não é um conteúdo tão comercial. Sim. Ele é um conteúdo que ele é muito focado em história, né? Em recontar esse passado de uma maneira mais aprofundada, tocando em alguns assuntos um pouco delicados às vezes. Então, é um podcast difícil de vender, assim, de você envelopar com uma marca, por exemplo. Mas é uma coisa que a gente tentou e a gente vem tentando, inclusive. Não é uma coisa que a gente fechou as portas para isso, não, né? Porque, enfim, é um conteúdo caro e que você não consegue
se a gente não tem justamente essa base financeira, esse aporte, a Uhum. gente não consegue produzir, né? Então a gente sempre olhou para esses dois lados, né? Justamente o lado do financiamento coletivo, que de fato é o que garante a existência, a permanência, a continuidade do Overloader, e também nesse lado da publicidade, que acaba sendo inevitável para qualquer produtor de conteúdo, para qualquer jornalista, né? O jornalismo, ele é baseado nesse tipo de contrato comercial, não tem muito como fugir, né? E a gente tenta fazer um apanhado, assim, das duas coisas, né? Quando funciona, obviamente, porque nem sempre você consegue financiamento quando você está produzindo um conteúdo que não é tão... não tem esse lado comercial tão descarado, assim. Sr. Sampaio, olha, realmente é uma extrema felicidade tê-lo aqui conosco para falar sobre o primeiro contato, mas infelizmente o tempo é nosso inimigo porque o relógio corre impiedosamente. Antes de nós encerrarmos, eu gostaria que o senhor convidasse as pessoas que estão nos assistindo ou estão nos ouvindo a acompanhar exatamente este seu importantíssimo documento chamado Primeiro Contato, produzido aí pela Overloader e capitaneado pelo senhor magistralmente. A palavra é toda sua, fique à vontade, convide a todos sem exceção. Sim, o Primeiro Contato, ele é um podcast documental, ele tem esse formato narrativo. Eu me baseei muito em podcasts que eu estava consumindo nos últimos anos, né, como o Caso Evandro, que é um podcast fantástico. O Primeiro Contato, ele não tem crime, né, um crime policial, digamos assim, né, essa veia policial do Caso Evandro, que eu acho que é o podcast de narrativo, assim, documental mais conhecido no Brasil atualmente, mas ele tem polícia em alguns momentos, ele tem também seus barracos, ele tem momentos de tensão, e eu faço, o que eu faço ali é justamente contar uma história. Então eu estou mais preocupado em contar uma história legal, interessante, que seja bem construída, do que só ativar as memórias nostálgicas das pessoas que viveram aquela época, né, e que tiveram computador nos anos 90, que não foi muita gente, na verdade, se a gente parar para... Eu já começo o podcast com essa informação, né? Apenas 10% das pessoas em 2001 tinham um computador em casa, aproximadamente, eu acho que era 13%. Então, minha função ali é contar uma boa história. E eu acho que eu tenho conseguido, justamente porque eu encontro esses personagens, acabo destrinchando essas histórias, vendo as conexões, e daí tem todos uns arcos narrativos. É uma história gostosa de ouvir. Uma outra inspiração minha também foi a série Halt and Catch Fire, uma série que está disponível no Globoplay aqui no Brasil. É uma série que conta justamente a história de uma empresa que a gente pode pensar que é a Compaq, né, nos Estados Unidos, que construiu um computador, um clone do IBM. Isso gerou também uma série de problemas para eles, e daí, enfim, tem toda essa questão do desenvolvimento da tecnologia, né, ali nos Estados Unidos no contexto dos anos 80, e eu trago um pouco dessa vibe, né, de conflitos corporativos, dessa coisa do nosso cenário de tecnologia aqui no Brasil, e com a nossa linguagem, com a nossa cara, com a nossa história, né? Mas ainda pegando um pouco dessa carga do drama ali da série, né? Que é uma série de ficção, no meu caso aqui é vida real, mas tem um pouco disso, né? É para ser divertido também, é para ser gostoso de ouvir. Então tem esses dois lados, né? Ao mesmo tempo que é um documentário, que é registro histórico, ele também é um conteúdo, uma história legal, uma história gostosa de ouvir. Com momentos engraçados, com momentos bonitos, com momentos... a gente vai ter momentos ainda bem sensíveis, assim... Episódio 8, eu acho que as pessoas vão acompanhar com o lencinho do lado, porque eu ouvindo, pelo menos, ouvindo assim, a audição, né, do episódio que a gente editou, ficou muito bonito. Enfim, é uma história bem longa, né? São 12 episódios. O 12º episódio provavelmente vai sair lá para outubro. E agora a gente vai tá publicando, né, os episódios bônus, só com relatos dos ouvintes, porque também é um podcast que ele desperta muitas memórias. E a gente tem recebido, né, nos últimos meses, muitos relatos dos ouvintes de seus primeiros contatos com computadores, né, as histórias que as pessoas se lembraram ali, e é muito interessante perceber como também está muito relacionado à família, a outras pessoas, né, não é só pessoa e máquina, assim, são histórias muito sensíveis, muito humanas. Isso ficou muito claro nesses episódios bônus que vão ser colocados ali justamente nesse ato entre a primeira parte e a segunda parte do documentário.
E eu acho que é isso, é um podcast feito com muito carinho, assim, e muita atenção aos detalhes, a trilha sonora, a tudo, assim, a pesquisa, tudo foi muito bem trabalhado. É uma grande produção, assim, um podcast, eu acho que você não... um podcast bastante único, né? Você não encontra nada muito parecido aqui no Brasil. É ímpar, inigualável, inconfundível, excepcional e, ainda por cima, obrigatório. São esses os adjetivos com os quais eu me atrevo a descrever. Então, primeiro contato, os links estão aqui na tela ou estão aqui na descrição do episódio no podcast. Mas eu agradeço novamente pelo seu tempo, Sr. Sampaio. Peço que o senhor, então, gentilmente se despeça do público que nos acompanha. Bem, eu agradeço muito o convite pela entrevista. Fico muito feliz também com as suas palavras. É sempre muito gostoso ouvir esses elogios e perceber também como o podcast está reverberando nas pessoas, né? Eu fico muito feliz por tudo isso. Eu agradeço de novo. Bom, você acompanhou o bate-papo, sem sombra de dúvida, excepcional e, novamente repito, obrigatório com o Henrique Sampaio, porque, afinal de contas, é da natureza do PopFan conversar com pessoas ímpares, com ideais e também histórias maravilhosas para você que está aí do outro lado. A gente se vê em breve. Mais um episódio do PopFan Entrevista. Edgar Borges, agradeço. Até logo. Fui! Boa, Henrique. Novamente, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua disposição em nos atender. Foi um bate-papo muito bacana. Espero que incentive o nosso público também a acompanhar o seu trabalho através do podcast Primeiro Contato, presente nas melhores plataformas. E, galera, vamos pular de uma vez para o PopFan Talks, porque eu quero saber, junto com vocês, um pouco mais dos segredos da produção dentro do audiovisual e o que essa profissão tem de tão especial, trazido pela Jurina Serione, do canal Silêncio Não é Cochicho, na tela. Um dia desses eu peguei um Uber, ou melhor, antes do mundo começar a acabar, eu peguei um Uber e conversando com o motorista, ele me perguntou o que eu fazia da vida. Não é que eu não gosto de falar que eu trabalho com cinema. Eu amo. O problema é que toda vez é uma questão, porque quem não é da área acha que eu sou atriz, como se ser atriz ou ser ator fosse a única possibilidade para quem trabalha com cinema. E aí, quando eu falo com toda a calma do mundo pra pessoa que na verdade não, eu trabalho por trás das câmeras, na produção dos filmes, ela me pergunta de forma quase que afirmativa: ah, então você mexe com câmera, né? Não. Oi, meu nome é Julinha, eu sou formada em cinema, eu trabalho com som direto e você tá no Silêncio Não é Cochicho. Muita gente não sabe, mas por trás daquelas 2 horinhas de filme tem uma quantidade gigantesca de pessoas pra fazer aquela história acontecer. Muito mais gente do que só os atores, o diretor e o cara da câmera, que são os mais famosinhos. As equipes de filmagem podem ser compostas por mais de 100 pessoas. Dentre elas, diretores, diretores de fotografia, diretores de arte, produtores, platôs, continuistas, preparadores de elenco, chefe de elétrica, camareiros, maquiadores, motoristas, cozinheiros, faxineiros, gente pra... E por último, mas não menos importante, técnicos de som, microfonistas e assistentes de som, que é exatamente o que eu faço. Eu e mais algumas pessoas que compõem a equipe de som somos responsáveis por gravar o som durante as filmagens. Porque sim, o som e a imagem são gravados separadamente e colocados juntos depois. Agora pensa, se já é difícil explicar para alguém que não é da área que trabalhar com cinema não é só ser atriz ou ser ator, imagina explicar o que é som direto. Até porque às vezes nem quem trabalha com a gente sabe o que a gente faz. Inclusive nem a nossa família, tá? Mas a gente fala disso outra hora. Por esse motivo, e porque a gente também tá em casa, as filmagens pararam, estamos de quarentena, né? É uma desgraça. Eu decidi retomar esse perfil, o Silêncio Não é Cochicho, e dividir um pouco do que eu sei sobre captação de som direto, sobre trabalhar no set de filmagem,
sobre as dinâmicas da equipe de som no set, sobre os processos de fazer o som de um filme, curiosidades e segredinhos sobre o assunto e também para falar um pouco de como é se formar em cinema e entrar no mercado de trabalho. E claro, né? Essa página também é para que todo mundo saiba que a gente existe. Quando eu estudava cinema e queria saber como é que era trabalhar na equipe de som de um set de filmagem de verdade, eu não tinha muitas referências. Então, eu espero que esse canal abra portas para quem trabalha com cinema, para quem estuda cinema, para quem é curioso e quer saber do assunto e principalmente para quem é tão entusiasta do som quanto eu. Se esses assuntos te interessam ou se você acha que eu tenho carisma e que dá uma moralzinha pro som direto, fica aqui no canal com a gente. E se você tem aquele amigo que faz cinema ou que tá pensando em estudar cinema ou que acabou de se formar e você acha que ele pode gostar desse conteúdo, se você puder, não deixe de mandar esse vídeo pra ele. Se tem alguma coisa sobre cinema ou sobre som que você quer saber ou que você acha legal falar aqui nesse canal, deixa aqui nos comentários. Muito obrigada, um beijo. Julinha, beijo carinhoso para você. Novamente, muitíssimo obrigado por estar presente aqui conosco. É sempre um privilégio poder exibir o teu material e o teu conhecimento ímpar cada vez mais. E agora, vamos contar novamente com a presença e o apoio dele, um dos grandes influenciadores digitais da atualidade, uma figura extremamente carismática e querida por todos nós. Eu falo de Thiago Romariz, que, olha, traz uma grande dica sobre um futuro lançamento do MCU com a estreia de Angelina Jolie. Que bacana! Então, na sua telinha, Pop Fan Talks com Thiago Romariz. Fala, meus queridos e minhas queridas do Pop Fan, quem tá falando aqui é Thiago Romariz e olha, queria conversar com vocês sobre Os Eternos, ou melhor, Eternos, o novo filme da Marvel que vai estrear em novembro e vai vir logo depois de Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis. Este filme vai ser dirigido pela Chloe Zhao, a vencedora do Oscar por Nomadland. É a primeira vez, ou uma das primeiras vezes, que a Marvel pega uma diretora que era, em teoria, independente e ganhou o Oscar, agora para ser a líder de um dos seus filmes mais importantes de lançamento neste ano. Mas sobre o que vai falar Eternos? Eternos vai falar sobre estes personagens que dão nome ao filme e que chegaram aos quadrinhos em 1976 pelas mãos de Jack Kirby, um dos caras mais incríveis e um dos maiores gênios dos quadrinhos que a gente tem em todos os tempos. Os Eternos são criaturas absurdamente poderosas que, na literatura, foram inspirados por mitos gregos e também deuses nórdicos, ou contos, digamos assim. E a gente tem nestes seres super poderosos uma história sobre a influência de criador e criatura, né? Eles foram criados por gigantes cósmicos chamados celestiais e deixados aqui na Terra, que neste momento em que os celestiais vieram aqui para a Terra, eles criaram várias criaturas, entre elas os Eternos, os humanos e os deviantes, que foram uma experiência que deu errado, digamos assim, e viraram criaturas maléficas. E aí, os grandes inimigos dos Eternos são os deviantes. A gente vai ver este embate entre essas duas criaturas, mas também uma discussão bem filosófica, digamos assim, sobre criador e criatura dos Eternos com os celestiais. E talvez a escolha da Chloe Zhao para fazer este filme não poderia ter sido mais perfeita, porque ela é uma diretora conhecida por colocar toda a sensibilidade e também acessibilidade nas suas histórias, que são muito etéreas, né, para falar sobre grandes problemas da humanidade, mas de um jeito muito próximo do homem comum e das pessoas que conseguem discutir problemas grandes falando sobre suas tarefas do dia a dia. Então vai ser interessante ver um filme de super-herói que vai ter uma pegada muito diferente em Eternos, que estreia em novembro, e se não houver mais nenhum adiamento, finalmente a gente vai ver estes grandes super-heróis chegando aos cinemas. E lembrando que a gente tem um elenco super estrelado aqui, e além da Chloe Zhao, que está por trás das câmeras, a gente tem a Angelina Jolie fazendo uma das protagonistas, que é a Tina, a grande guerreira dos Eternos. A gente tem o Richard Madden, que faz o Ikaris, que é o líder dos Eternos. O Richard Madden é o cara que fez o Robb Stark em Game of Thrones. Temos também a Salma Hayek, sendo a Jack, a líder espiritual e uma das pessoas mais poderosas que existem nos Eternos também. Então, olha, não tem motivo para você perder esse filme. Caso você queira saber mais, você pode ir lá no meu canal que tem no YouTube, Thiago Romariz, e você vai saber tudo sobre os Eternos, tá bom? Valeu, galerinha do Pop Fan, até a próxima. Tchau, tchau. Caraca, Thiago, todo momento que você participa aqui conosco, parece que a gente sempre está descobrindo
algo novo, por mais que a gente te assista e te acompanhe também pelas redes, pelo YouTube também. Para quem não conhece, não sabia do Thiago, pós-Omelete, olha, fica aqui as redes sociais dele também, canal de YouTube para que você possa se inscrever e apoiar ainda mais o trabalho do Thiago Romariz. Antes da gente se despedir, eu gostaria de lembrar a vocês que setembro é mês de aniversário do PopFan. Se você está assistindo a este episódio no momento do mês de setembro, nos acompanhe pelas redes sociais. Tem muita programação, tem live, tem entrevista com gente muito bacana, convidados especialíssimos. Também tem promoção, tem sorteio, tem festival de podcast também. Afinal de contas, estamos presentes, olha, nas nossas redes sociais, todas aqui na tela, com destaque para o Instagram, onde temos notícias, do nosso Facebook, onde falamos dos lançamentos de streams, o nosso YouTube com as pautas próprias, o nosso podcast também com temas variadíssimos, participações especialíssimas, tudo isso para você que nos acompanha. Em mais um episódio do PopFan TV, eu, Edgar Borges, agradeço pela sua audiência, agradeço novamente o seu apoio. A gente se vê em breve. Até logo. Aquele abraço. Fui!